Meus amados, eu queria começar a mensagem dessa noite, lembrando a vocês que os Salmos, durante séculos, ele tem sido um refúgio para muitos cristãos, e não só cristãos, mas pessoas que têm procurado um alívio para a sua alma nos momentos de dificuldades. Ao redor do mundo, muitas pessoas têm procurado nos Salmos ver o espelho daquilo que estão passando no seu momento de vida, nas suas dificuldades, e têm encontrado força, sabedoria e, sobretudo, direção de Deus para superarem as suas dificuldades que estão vivendo. E nós começamos ministrando o Salmo 1, Salmo 1, e nesse Salmo nós vimos que a alma humana, ela tem sedes, tem anseios, anseio de felicidade, de realização, de prosperidade. A alma, ela sente sedes de algumas coisas, e na busca por essas coisas, muita gente tem buscado outros aprisionamentos. Por exemplo, muita gente procurando felicidade nas drogas, gente buscando felicidade no dinheiro e nos bens, e tem se aprisionado com essas coisas. E nós vimos no Salmo 1, quais são as direções de Deus para viver uma vida que vale a pena. Domingo passado, nós estudamos juntos o Salmo de número 22, que é uma espécie de grito da alma para quem está se sentindo abandonado. Como esse salmo começa: Deus meu, por que me desamparastes? Esse grito da alma parece ser o grito de muitos de nós em alguns momentos, em que a gente está diante de uma enfermidade, diante do desemprego, diante de algo sem solução, e diante de orações que parece que não são respondidas. E nós também vimos em Deus que às vezes Deus parece estar distante da gente, mas só parece, porque na verdade Ele está buscando construir em nós seres humanos fortalecidos, maduros, cheios do Espírito Santo, que enfrentam as dificuldades da vida com coragem, porque confiam num Deus que é soberano sobre todas as coisas. E hoje nós chegamos a mais um salmo, o Salmo de número 73. E eu vou falar aqui verso a verso, e antes que eu começasse a ler com vocês esse salmo, tocou o meu coração falar a vocês esse salmo especificamente, porque nós estamos vivendo um momento particular de muita maldade no mundo. Nós estamos vivendo um momento que, fora do Brasil, por exemplo, mais especificamente perto do Oriente Médio, a gente está vendo coisas que pareciam estar superadas pela humanidade, assim, coisas cruéis, e nós estamos vendo de novo, por exemplo, gente matando gente, gente degolando gente, gravando vídeo, gente assassinando por qualquer coisa, guerras, rumores de guerras, países em crises, Grécia afundando, países da América Latina com muitos problemas na economia. A gente olha para a nação brasileira, olha para Brasília especificamente, e dá uma desesperança. Pessoas que eram para cuidar da justiça se valem de cargos e poderes para afanar a população brasileira. Quando a gente olha para os poderes constituídos, seja executivo, legislativo, pessoas que eram para fazer leis justas, fazem leis para si mesmo, para se beneficiar ou para se auto-beneficiar. Juízes que eram para estar cuidando da Constituição brasileira, aumentam os seus próprios salários às alturas. E a gente fica com uma sensação de que o mal está vencendo o bem. A gente fica com uma sensação que as coisas estão fora de controle. E se não bastasse isso, essa semana aqui na nossa região, aqui na nossa cidade de Osasco, as famílias tiveram um momento de apreensão, porque na nossa cidade houve vários tiroteios. Na verdade, a gente nem pode chamar de tiroteios, porque pelo quadro que a gente está vendo, foram execuções, na verdade.
e sobre o afã de se construir justiça com as próprias mãos. Não se sabe muito bem ainda quem é que está por trás disso, mas o que nós sabemos é: gente foi morta por outras pessoas, e a gente fica com aquela sensação assim: será que o mal está vencendo o bem? Será que as coisas estão fora de controles? E uma sociedade assustada como a nossa sociedade, com medo da violência, alguns com medo da violência chegam a dizer assim: olha, a gente não sabe quem foi, pode ser bandido, então tem que matar mesmo, tem que fazer a limpa. Só que a gente olha para isso e diz assim: se essa chacina fosse feita num bairro dos Jardins aqui de São Paulo, o que vocês acham que aconteceria? São Paulo parava. Se matassem 18 pessoas lá no Leblon, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro pararia. Então a gente fica com a sensação: se é na periferia, pode matar. Se você mora num lugar que é da periferia, então você é matável. Se você mora num lugar mais simples, então você é confundido toda hora com bandido. E portanto a sua vida vale menos que outro cidadão. E essa sensação vai dando a nós uma sensação de que parece que o mal está ganhando a guerra. Parece que a violência está ganhando a guerra em relação à paz. E o que os cristãos fazem num momento como esse? Os cristãos recorrem à palavra de Deus. Os cristãos não recorrem ao que eles acham, ou o que a mídia acha, ou o que o jornal acha, ou o que a revista acha. Os cristãos são guiados pela palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus em momentos como esses? É por isso que nós vamos ler o Salmo 73. O Salmo 73 é uma oração, ou é um desabafo de alguém que está vendo o mal crescendo, o mal se avolumando, e parece que os perversos estão se dando bem, parece que os malévolos estão se saindo bem. E isso é tão forte que o salmista chega uma hora que ele começa a se influenciar, e ele diz assim: eu acho que não vale a pena ser justo, porque os injustos estão ganhando a batalha. Eu acho que não vale a pena ser sincero, porque os não sinceros estão bem. Eu acho que não vale a pena você ser alguém reto, com coração puro, porque os impuros estão se dando bem e parece que está tudo certo. E eu fico olhando se não é esse o momento que a gente está vivendo no Brasil. Você olha para os políticos, principalmente aqueles políticos que há anos estão fazendo desmandos no Brasil, e fala assim: esses caras nunca vão se dar mal, não? Será que é só a população carente que está sofrendo no Brasil? E a gente fica com essa sensação que a gente vai ler aqui hoje. Mas aí a gente vai ver também no decorrer do Salmo como Deus vai se revelando ao salmista. Como Deus vai dizendo que a maldade tem um limite, e que o mal vai ter a sua paga, e que Deus julga a história, e que nenhum mal vai ficar impune, e que na hora certa Deus vai trazer o seu juízo sobre todos aqueles que estão praticando o mal impunemente. Vamos ler a palavra de Deus para que a gente possa ter melhor compreensão do que estamos falando. Salmo 73, versos 1 e 2 dizem assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Olha que coisa impressionante. O salmista começa esse salmo diante de uma convicção. Ele fala de uma convicção: eu sei que Deus é bom. Ele olha para o universo criado, ele olha para a nação de Israel, o que Deus já fez pela nação de Israel, ele olha provavelmente para a sua família, para si mesmo, e fala assim: eu sei que Deus é bom. E eu sei que Deus é bom para os puros de coração. Deus tem sido bom para Israel, eu tenho certeza disso. Mas eu preciso também dizer
que o meu coração chegou a pensar que Deus estava longe. No verso 2, ele confessa o seu temor de alma. Os meus pés chegaram muito perto de tropeçar. Eu cheguei muito perto de não confiar mais em Deus. Eu cheguei muito perto de achar que as coisas estavam fora de controle. Verso 3, acompanhe comigo, ele diz assim: pois eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf, o salmista, ele olha ao seu redor e ele começa a ver o sujeito que é perverso se dar bem. Ele olha para um empresário que é corrupto crescendo cada vez mais. Ele olha para aquele sujeito que é casado, mas está traindo a mulher e parece que ninguém percebe. Ele olha para aquele que engana, que está acostumado a enganar, mas parece que cada vez mais que ele engana, mais ele é aplaudido. Ele vai olhando o mal ao redor dele, e os perversos e os ímpios, e ele vai percebendo que, diferentemente dele que está buscando ser um justo, as coisas parecem que estão dando certo para o perverso. E ele vai criando uma espécie, olha que coisa terrível, uma espécie de inveja do perverso. E ele começa a se questionar: será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena ser justo? Por que então que eu já não sou um perverso como os perversos? Isso é o que começa a dominar o coração do salmista. E a gente vai ao verso seguinte, que diz assim: olha a impressão que ele tem do homem ímpio e perverso. Verso 4: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Olha que coisa terrível. Ele olha para o perverso e fala assim: esse cara é mau, esse cara tem agido com corrupção, esse cara tem feito mal para ele, para os outros, mas no instante parece que ele não tem nem sofrimento. E eu aqui estou tentando ser fiel, estou tentando ser justo, estou tentando ser direito, não estou envolvido em corrupção, eu não entro em esquemas no meu trabalho, mas eu estou vendo esse cara se dar bem e parece que eu estou me dando mal. Aliás, ele olha para o perverso e fala: o cara não fica nem doente, o cara é ruim, o cara é um bicheiro, o cara é um malandro, mas nem doente o cara nem para o hospital vai. E ele começa, o coração dele se amargurar. Verso 5, ele diz assim: eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. É como se ele olhasse para tudo que está acontecendo de mal e fala: esses caras estão fazendo mal e eles nem gripe pegam. Esses caras estão fazendo mal e eles são aplaudidos pelas pessoas. Tem mais, parece que eles estão livres dos fardos que são comuns a todas as pessoas. É como um sujeito honesto, um pai decente, que está tentando ensinar para os seus filhos uma vida digna. Ele pega o ônibus lotado, vai trabalhar de manhã, chega num chão de fábrica, faz o seu melhor, faz tudo com dignidade, volta para casa no final do dia, mas ele olha o cara que não está trabalhando e está melhorando mais do que ele. Ele olha para o sujeito que não gosta nem de trabalho, mas parece estar se dando bem. Ele olha para o cara que, sei lá, que está traficando droga e falou assim: os meus filhos não têm o que os filhos desse cara têm. Parece que vale mais a pena a vida que ele está levando. Verso 6, ele continua: por isso o orgulho deles lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Sabe o que ele está dizendo aqui? Esses caras são tão soberbos, eles estão tão acostumados a fazer maldades e perversidades, que eles, ao invés de esconder o que eles fazem, eles colocam isso num colar. Eles mostram para todo mundo. Eles falam: olha como eu estou me dando bem. Olha como eu enganei as pessoas, mas me dei bem. Olha como eu enganei todo mundo. E eles têm prazer em mostrar isso. Eles mostram como se fosse um prêmio. E embaixo o verso diz assim: e eles se vestem de violência. Olha que expressão impressionante.
São aquelas pessoas que vão construindo a sua vida sobre a perversidade, mas eles querem viver fora da violência. Então eles se escondem em barreiras de lugares bem aparados. Eles constroem fortificações, eles se escondem em condomínios luxuosos, eles se escondem com a barreira de dinheiro, com seguranças particulares. Eles vão se escondendo da violência, fazendo da própria violência o seu refúgio. E o salmista está olhando para tudo isso. E ele continua no verso 7. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. É gente que não vai dormir sem maquinar o mal contra alguém. É gente que não vai para a cama sem pensar em dar um chapéu em alguém. É gente que não vai descansar sem afanar alguém. É gente como gente, por exemplo, de Brasília, que está maquinando o mal todo para se beneficiar a si mesmo, de criar leis para si mesmo, para se dar bem, independente do que acontece. Eles sempre estão pensando em fazer alguma maquinação. E o salmista está olhando para tudo isso, e ele vai dizer no verso 8: eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Zombar na Bíblia não é apenas um piadista, alguém que tira sarro, mas zombar na Bíblia é aquilo que Paulo ensinou: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso o homem ceifará. Quem é o zombador na Bíblia? É aquele que planta injustiça, esperando colher justiça. É aquele que planta maldade, esperando colher bondade. Esse é o zombador na Bíblia. E o salmista olha para eles e diz assim: eles zombam e falam com as más intenções, com sua arrogância, ameaçam com opressão. Ou seja, além deles fazerem a perversidade deles, eles ainda olham para todo mundo que está sob a opressão e dizem: olha, se as coisas mudarem, vão ficar pior. Então é melhor vocês acostumarem com as coisas do jeito que estão. Qualquer semelhança com o nosso Brasil hoje não é mera coincidência. Verso 9: com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. É como se eles dissessem assim: nós estamos num mundo que quem pode mais chora menos. Então, céu é o limite para a gente. O que a gente puder fazer para tirar vantagem, nós vamos fazer. Porque se Deus existe, Ele está de férias. Se Deus existe, Ele saiu para almoçar e não voltou. Então, quem está fazendo as coisas acontecer nesse mundo somos nós. Nós temos o dinheiro, nós temos a política, nós temos as leis, nós temos a força do empresariado. Então o céu é o limite para a gente, nós mandamos nesse ambiente. E ele continua no verso seguinte, verso 10: por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Olha que coisa perversa. Essas pessoas são tão influentes na sociedade, que eles têm um discurso que sempre faz as pessoas acreditarem neles. Eles estão praticando perversidade, mas é como se eles estivessem trazendo uma coisa boa nova. Eles estão praticando a maldade, mas eles estão dizendo para a população: não, isso é bom para vocês. E a população fica tão inebriada da sua fala, do seu discurso, do seu jeito de impressionar, que o texto diz assim: ele bebe as suas palavras até saciar-se, ou seja, acalma todo mundo. Eles têm um discurso sedutor. O salmista está olhando para todas essas pessoas, verso 11, ele diz assim: e eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Olha que coisa perversa aqui também. Não, nós estamos fazendo uma coisa aqui por debaixo do pano, mas ninguém vai ficar sabendo. Você acha que Deus vai olhar para isso, vai intervir? A gente está fazendo maquinações aqui, mas nunca vão descobrir isso.
A gente está fazendo coisas para se beneficiar, porque a gente tem acesso, mas jamais vão descobrir isso. Mas Deus tem os seus discípulos em operações lava-jatos, como no Brasil. Verso 12. Assim são os ímpios. Olha a conclusão que ele chega. Assim são os ímpios. Eles estão vivendo despreocupados. Eles vão aumentando as suas riquezas. Eles vão cada vez mais tendo mais. Eles nem ficam doentes. E vai criando um amargor no coração do salmista, no mundo que ele está vendo, que ele vai chegando no limite do desespero. Só que aí, no verso 13, começa uma mudança. É como se ele estivesse falando sozinho e Deus deixando ele falar. Ele está tentando perceber o mundo ao seu redor e Deus está deixando ele falar. Agora veja o verso 13, o que acontece. Olha o que pode chegar a um coração humano de uma pessoa boa que está convivendo com o mal o tempo inteiro. Diz assim o verso: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Alguém que vê tantas tramóias, é um cara que chega na empresa dele e vê no departamento comercial e ele está tentando fazer justiça, vender a coisa pelo preço certo, ganhar a comissão certa, mas ele vê todas as pessoas ao seu redor sempre com algum esquema, sempre desviando alguma coisa, sempre se locupletando de alguma coisa, e ele começa a ter a sensação que ele é o único que não está prosperando, porque todo mundo ao seu redor está fazendo o mal e se dando bem. É aquele sujeito que chega diante de uma conversa de amigos numa empresa, e lá está todo mundo dizendo assim: não, eu sou o garanhão, eu saio com todas, eu tenho todas as mulheres que eu quero. E a pessoa que é fiel, que ama a sua esposa, que cuida dos seus filhos, que tem apreço pelas coisas que lhe são realmente caras, ele diz assim: será que só sou eu assim no mundo? Porque esses caras parecem que estão se dando bem. Ao invés de alguém criticá-los, chamam eles de garanhão. Veja como o mal está durante todo o ao redor do salmista, e ele está começando a questionar o seu próprio coração. Verso 14: pois o dia inteiro sou afligido, o dia inteiro eu venço a tentação, o dia inteiro eu tento ser o melhor pai, o dia inteiro eu tento ser a melhor esposo, melhor esposa, o dia inteiro eu cuido do meu coração, e essas pessoas não estão preocupadas com nada disso, e parece que estão se dando bem. Verso 15: se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Olha que coisa impressionante. Aqui o salmista, ele começa a explicar que essa última frase que ele falou, na verdade ele não falou. Ele só pensou. Ele só intuiu no coração dele. Ele começou sem falar para ninguém. Ele fala assim: olha, eu não aguento mais ver o perverso se dando bem, e eu tentando fazer o bem, e aparentemente eu estou tendo todas as tribulações que um homem pode ter. Mas no verso seguinte ele fala assim: gente, na verdade eu não falei isso para ninguém, eu só pensei. A minha vontade era ir numa praça pública, ele está explicando, e falar assim: olha, ser justo não vale a pena, ser bom não vale a pena, ter o caráter santificado não vale a pena, porque o mundo está se dando bem, é o mundo de pessoas que só fazem o mal e são perversos. Mas ele se dá conta, ele começa a cair em si, ele fala assim: eu só não fiz isso ainda, porque eu estou olhando para trás de mim, e tem uma geração de homens e mulheres que não cederam ao mal. Eu estou imaginando que esse salmista, como um hebreu que era, como um judeu, ele começa a olhar a história da nação de Israel. Então ele olha para trás e fala assim: espera aí, eu estou vendo servos de Deus como Moisés, que foram fiéis até o fim. Eu estou olhando para trás, eu estou vendo nomes como José, que passaram por todas as tentações de ser mau e malévolo, e venceu tudo isso. Eu estou olhando para Abraão, para Isaac, para Jacó. Eu estou olhando para os heróis da fé como Jó.
gente que foi fiel no meio de uma sociedade corrompida. E ele fala assim, ó, eu só não jogo a peteca, eu só não desisto de tudo, porque eu respeito o passado desses homens justos. E aí ele continua a sua saga, colocando o seu coração para fora. Aí ele diz no verso seguinte, no verso de número 16, quando tentei entender tudo isso, ou seja, por que é que o perverso está prosperando e o justo tem tribulações? Ele fala, eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E aí começa a grande mudança do Salmo. Até aqui nós estamos vendo um homem amargurado no seu coração, porque tudo ao seu redor parece maldade. Tudo ao seu redor parece que os maus estão vencendo, que o mal está vencendo o bem, que a injustiça está vencendo a justiça. Mas aí acontece algo com esse homem. Acontece uma mudança absurda na expectativa dele. Aquilo que a gente poderia chamar de um ponto de inflexão. O que é inflexão? É você estar indo numa direção, daqui a pouco faz assim. Isso é uma inflexão. E a mudança é radical. Por quê? Porque até agora ele estava enxergando a sociedade com os olhos da imprensa. Ele estava enxergando a sociedade com os olhos dos jornais. Ele estava olhando para a sociedade com os olhos do mundo, da sociedade. Só que agora acontece uma coisa com ele no verso 17 que muda completamente o panorama. E o que acontece? Aí ele diz assim, até que eu entrei aonde, gente? Aonde é que ele estava antes disso? Fora do santuário. Ele estava enxergando com os olhos normais, com os olhos naturais. Ele estava enxergando o mundo como eu e você às vezes enxergam o mundo, do ponto de vista totalmente natural. E quando a gente enxerga o mundo do ponto de vista natural, a gente não enxerga o que Deus está fazendo. E Deus está agindo no mundo. Deus não está com o seu braço encolhido, diz o profeta Isaías. Deus não está inerte, Deus não está de férias no mundo, Ele está olhando para tudo. E os profetas hebreus vão ensinar que o mal tem um limite. E que chega uma hora que Deus intervém. E quando é que Deus intervém? Quando tem um povo que clama pelo socorro de Deus. Por que é que estamos vendo tanto mal no nosso país? Porque nós não estamos orando. Por que o Brasil continua tempos após tempo? Porque a igreja, ao invés de interceder, a igreja está fazendo as mesmas práticas que a sociedade sem Deus está fazendo. Por que é que Deus não intervém? Porque não há pessoas clamando o suficiente para que Deus coloque um ponto final no mal e na injustiça. Diz para quem está perto de você assim, Deus não está dormindo. Você entendeu? Deus não saiu de férias. Ele está contemplando o mal. E Ele está esperando que os agentes de Deus se movam e clame por Ele, para que o mal seja combatido para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém, gente? Verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. E o que aconteceu? E eu compreendi o destino dos ímpios. E qual é a compreensão que ele tem? Verso 18. Certamente Deus os põe em terreno escorregadio. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Enquanto eu estava olhando com os meus olhos, o meu coração estava se amargurando, porque o perverso estava se dando bem. Mas agora que eu entrei no santuário de Deus, caíram as escamas dos meus olhos.
Eu passei a ver com os olhos de Deus. Eu passei a enxergar com os olhos do Altíssimo. E quando eu passei a enxergar com os olhos do Altíssimo, eu percebi que Deus coloca armadilhas no caminho do ímpio. É como se ele estivesse caminhando por caminhos escorregadios. Uma hora o ímpio vai cair na sua própria maldade. Uma hora o ímpio vai ser engolido pela sua própria perversidade. O perverso faz o mal, e chega uma hora que ele acha que vai fazer sempre sem ser cobrado, até que Deus põe um ponto final e a casa cai literalmente. E eu estou orando para que a nossa nação brasileira, tudo que tiver escondido venha à tona. Eu estou orando para que aqueles senhores do colarinho branco, senhores respeitáveis, que falam bonito na televisão, apareçam o que eles estão fazendo nas madrugadas. Os acordos espúrios, os desvios da nação brasileira, em que não chega dinheiro para a saúde, em que não chega dinheiro para a educação, e que não chega dinheiro para a habitação. Eu estou orando para que Deus revele tudo que está oculto. Uma operação Lava Jato é pouco, que venha mais. E que o perverso apareça na sua perversidade. E que apareçam os homens de bem da nação e os homens de boa vontade, que coloquem diante de toda a sociedade que Deus é justo e Ele vai fazer justiça. Verso 19. Os olhos deles são abertos, ele diz assim: como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Basta dizer que vai ter uma CPI, está todo mundo com medo. Não eram eles os poderosos? Não eram aqueles que mandavam? Mas agora tem um medo se estabelecendo, estão apavorados. E por que estão apavorados? Porque o Deus, o justo juiz, vai trazer à tona. O verso continua, no verso de número 20. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os fará desaparecer. E sabe, quando eu estava lendo esse verso hoje, eu fiquei pensando assim: há tantos impérios no mundo e na história que se levantaram e pareciam indestrutíveis, e que faziam mal, e que aprisionavam. Olha para a história de Israel. A nação egípcia parecia a nação mais poderosa que o mundo já conheceu. E eles escravizaram os judeus. Eles praticaram iniquidade. Até que quando Deus agiu, eles sumiram da história. Não há vestígio mais do Egito como um império. Quando a gente olha para a grande Babilônia, quem diria que um dia a Babilônia ia cair? Quem diria que os maus feitos de Nabucodonosor seriam julgados na história? Mas quando Deus se levantou do seu trono, quem é a Babilônia? Nem existe mais. Virou só uma novela da Globo, é o máximo. Tem mais nada. Era um império, dominava o mundo. A gente olha para Roma, o grande império que matou cristãos, que jogava gente inocente para ser comido por leões, que todo mundo que confessava que Jesus Cristo era o Senhor era morto. E eles disseram que ia acabar com a fé cristã. Deus se levanta do seu trono e destrói Roma. Por quê? Porque o mal um dia vai ter a sua paga. A justiça de Deus um dia chegará, porque a medida da iniquidade tem uma medida. E quando ela chega, Deus julga a história. É por isso que Deus julga a nossa história também. O salmista começa a ter essa consciência da grandeza de Deus, e ele continua, verso 21. Aí ele começa a lembrar como era o coração dele. Ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Verso 22. Agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele chega à conclusão que quando o coração dele estava tomado pela inveja do perverso, ele estava agindo como alguém irracional. Ele agia como um bando de pessoas. E a gente vê isso na nossa realidade hoje. Quando uma pessoa tem uma opinião irracional,
mas ele é bem articulado, ele consegue levar um monte de gente junto. Vocês veem isso ou não veem? O sujeito está falando um absurdo, mas ele é bom de fala, ele tem bom acesso, ele tem boa dicção, ele é articulado, então ele vai formando opinião. E o salmista lembra que essas pessoas influenciaram ele se tornou como um animal irracional. Agora veja que coisa linda, verso 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Sabe o que ele está reconhecendo aqui? Que enquanto ele estava cego, que enquanto ele não conseguia enxergar com os olhos de Deus, enquanto ele estava achando que o mal estava vencendo, mesmo nesses momentos de insensatez e de insegurança e de cegueira espiritual, Deus estava segurando a mão dele enquanto ele não via as coisas. E eu quero encorajar você nessa noite, mesmo enquanto você está no meio de decisões equivocadas, mesmo quando a sua vida está meio atrapalhada porque você fez besteira mesmo quando você está olhando erradamente, erroneamente e tendo inveja do perverso, mesmo quando você está cego espiritualmente, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus continua segurando nas tuas mãos para você não cair. É por isso que você chegou aqui hoje, porque Deus está sustentando você, porque o Espírito Santo está agindo na sua vida mesmo quando você não está vendo. Ele continua dizendo: tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. É como se ele tivesse falado assim: a tua palavra tem sido o meu farol, a tua palavra tem sido luz para os meus caminhos, e quando eu ando por esses caminhos iluminados, o Senhor tem a honra preparada para mim no final desse caminho. Eu não preciso ser perverso, eu não preciso ser corrupto, eu não preciso dar nó em pingo d'água, porque eu estou seguindo no caminho de justiça, e lá na frente o Senhor tem honra para mim. Aliás, a Bíblia vai dizer que aqueles que seguem no caminho do Senhor de justiça, há dupla honra para eles. Você recebe isso da palavra de Deus hoje? Deus tem honra para aqueles que se mantêm na justiça. E ele continua dizendo: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. É como se ele dobrasse os joelhos e falasse assim: como é que eu pude pensar diferente? Como é que eu pude achar que o insensato estava se dando bem? Como é que eu pude achar que o justo juiz não ia agir com justiça na terra? A quem eu tenho no céu, senão aquele que é o meu intercessor, aquele que olha por mim, aquele que vela por mim, a quem tenho de mais precioso? Então ele coloca agora prioridades na vida. Ele diz: não tem mais nada mais importante para mim do que a palavra do Deus soberano que controla todas as coisas. E ele continua dizendo: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. O que ele admite aqui é o contrário da teologia da prosperidade. Porque ele fala assim: olha, pode ser que eu fique doente, pode ser que o meu corpo fraqueje, pode ser que eu me sinta sem energia, mas tem uma coisa: eu não confio nessas coisas, os meus olhos não estão olhando naturalmente, eu confio no Deus da minha salvação, eu sei que eu estou seguro nele, e se há uma enfermidade em mim, essa enfermidade vai glorificar a Deus. Que fé impressionante, que mudança de atitude. E ele continua: os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destrói todos os infiéis. Ele vai chegando no final do seu cântico, do seu salmo, com a firme convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, que ele pode confiar em Deus,
que mesmo que ele não esteja enxergando, Deus está trabalhando por vias por onde ele não está vendo. Ele chega à conclusão de que Isaías chegou, de que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos caminhos, e que os pensamentos de Deus a respeito de nós são muito mais elevados do que a gente pode imaginar. Ele chegou à mesma conclusão do profeta Jeremias: porque eu sei o que eu tenho para vocês, e eu tenho promessa de lhes fazer prosperar e não de lhes causar dano, diz o Senhor dos Exércitos. Diz para quem está perto de você assim: Deus tem promessas para você, mas você precisa continuar sendo justo, sendo bondoso, misericordioso, generoso, porque o ímpio, uma hora vai ter a sua paga, o mal, uma hora vai ter a sua paga, porque o justo juiz do universo vai julgar a história de cada um. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Nós não estamos só, nem estamos abandonados nesse mundo. E o último verso do Salmo, ele emite um louvor a Deus com coração confiante. E ele diz assim: mas, para mim, que estava com medo do mal, que estava achando que o mal ia vencer, que o perverso estava se dando bem, quando eu entrei no santuário do Senhor, e Ele me abriu os olhos, e eu enxerguei com os olhos de Deus, e eu ganhei outra perspectiva da vida, agora eu estou olhando para a vida diferente. E ele termina dizendo assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Veja se você não vai se lembrar de outro salmo aqui. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá da onde vem o meu socorro? Do Senhor. Mas que Senhor? É mais um Deus dos panteões? É mais uma confiança em alguém? É mais a confiança num político? É mais a confiança em alguém, algum empresário? Não. Quem é o meu Senhor? É o Senhor que fez os céus e a terra, portanto Ele tem domínio sobre todas as coisas. E ele termina dizendo: eu proclamarei todos os seus feitos. Um coração que conhece a segurança de estar à sombra do Altíssimo, não só tem segurança para si mesmo, como ele proclama a glória de Deus. É alguém que age profeticamente. É alguém que tem coragem de, contra o mal, profeticamente dizer: vocês terão juízo de Deus sobre a vida de vocês. O mal um dia terá um fim, e Deus vai reinar absoluto com os seus justos. Amém? Eu queria que a gente terminasse essa mensagem de hoje, você dizendo para quem está perto de você: resista. Não deixe o seu coração se amargurar. Não se torne perverso. O perverso vai ter um fim. A maldade vai ter um fim. Porque Deus não está dormindo. Deus não saiu de férias. E Ele está vendo o mal no mundo. E Ele vai julgar a história. Porque Ele é santo. Ele é justo. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é o meu Deus. E é o teu Deus. Que você viva nessa fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus.